Você assiste agora a Lego News. Em continuidade aos trabalhos legislativos de forma remota, a Lego anuncia a realização de sessões ordinárias regimentalmente, em dias e horários definidos. Prefeitura de Goiânia antecipa vacinação contra gripe para segundo grupo prioritário. Veja nessa edição quem faz parte. O Lego News Especial está no ar. Depois das sessões remotas extraordinárias, a Assembleia Legislativa imprime ritmo mais forte de trabalho, com sessões ordinárias e até reuniões da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tudo ainda de forma remota. Murilo Santos. 38 dos 41 deputados participaram dos trabalhos remotos da sessão ordinária desta tarde aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Hoje, mais um dia inédito, histórico para o Parlamento goiano. Além de uma sessão ordinária de forma remota, teve também comissão mista. E lá no início da tarde, às 2 horas da tarde, o presidente da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa, comandou a primeira reunião ordinária da CCJ de forma remota, ou seja, uma sala especial própria para os 11 titulares e também 11 suplentes da comissão. Mais um dia inédito aqui para a Casa, além dos trabalhos aqui que não param, não é, presidente? Como você disse, é um dia histórico, foi a primeira sessão da CCJ, a comissão mista a gente já tinha realizado. Isso prova que, querendo trabalhar, hoje a tecnologia nos proporciona esses mecanismos, né? Nós aprovamos diversas matérias, tanto na CCJ quanto na comissão mista, especialmente os pedidos de calamidade pública endereçados por dezenas de municípios aqui para casa. Interessante notar, deputado Humberto Aidar, que foi uma sessão, a gente que acompanha aqui já há algum tempo, foi uma sessão quase que normal. A única diferença é que os deputados não estavam aqui no plenário Getulino Arteaga, não estavam ali na sala das comissões, mas de forma remota, foi uma sessão absolutamente normal, padrão da Lego. Normal. Hoje, com o avançar da tecnologia, muitas são as profissões, inclusive no serviço público, que estão caminhando cada dia mais para o trabalho realizado na própria casa, na tela de um computador. Não estou querendo dizer aqui que daqui a pouco essas sessões não sejam realizadas aqui no plenário, mas havendo necessidade, já está comprovado, com pandemia ou sem pandemia, que nós podemos realizar essas sessões remotas, e vou citar um exemplo aqui. Às vezes tem uma convocação extraordinária num período de férias. Um período de recesso, né? Período de recesso parlamentar, por exemplo, no mês de janeiro. Muitos deputados estão viajando. Então, seria muito mais cômodo e muito mais produtivo, útil, né? Que esse período pudessem ser realizadas as sessões remotas. Então, a experiência que nós estamos tendo aqui, repito, não gostaríamos de estar tendo, até pelo motivo que é essa pandemia, mas tem mostrado que, com o zelo, com o trabalho de vários profissionais aqui da Assembleia, que nós podemos sim dar resposta ao governo do Estado, que envia os projetos, dar resposta aos deputados que têm apresentado projetos e requerimentos, mas, acima de tudo, dar uma resposta à sociedade que aqui nos colocou. Há uma preocupação grande com a questão da pandemia do novo coronavírus, mas a gente notou também nos trabalhos de hoje muitos requerimentos pedindo preservação, manutenção de rodovias, né? Questão também de escolas, enfim, outras áreas. Agora, é claro, a pandemia do novo coronavírus assusta alguns. Durante os trabalhos hoje, o deputado Hélio de Souza falou da situação de Goianésia, na região do Vale do São Patrício, que chama a atenção. Foi lembrado Rio Verde. O próprio deputado Álvaro Guimarães, agora no finalzinho da sessão também, lembrou do número de mortos só nessa terça-feira no Brasil. Isso é um assunto também que acaba dominando os debates, não é, presidente? É verdade que nesse período, haja visto que você liga
os canais de televisão, por exemplo, 24 horas, esses canais fechados, o tema é sempre o coronavírus. Agora, a vida não para, os municípios não param, né? As demandas não param. Cito hoje o exemplo aqui de um pedido de recuperação de uma rodovia, onde os produtores, né, precisam transportar aquilo que produzem e colhem e estão inviabilizados dada a condição desta rodovia. E como a Assembleia é quem representa os municípios, quem tem mais facilidade, a voz, a caixa de ressonância para o governo do Estado, a volta da Assembleia nesse trabalho remoto era de fundamental importância. Não dá para a Assembleia definitivamente ficar alheia ao que está acontecendo, ainda mais num período de extrema necessidade, de calamidade pública. E ainda falando sobre a Assembleia Legislativa, a mesa diretora emitiu um novo ato que prorroga a suspensão de atividades da casa até o dia 19 de abril, seguindo o decreto do governador Ronaldo Caiado, em função da pandemia. As atividades de forma gradual e presencial serão retomadas a partir do dia 22 de abril. A deputada Adriana Cosse criticou as medidas adotadas pela Prefeitura de Goiânia para conter gastos em tempo de pandemia. Cid Ramos. Olá, Patrícia, um grande abraço a você que está acompanhando a programação da TV Alegro. Tempos difíceis, tempos ruins para todos, né? E a gente sabia que não só a iniciativa privada teria grandes problemas por causa da paralisação da atividade econômica. O setor público também seria afetado, como está sendo, por causa da queda na arrecadação de impostos. O problema é que todos estão esperando o que vai acontecer e as coisas começam a acontecer efetivamente. A Prefeitura de Goiânia anunciou a demissão de mais de 3 mil servidores temporários que trabalham na educação, a grande maioria na educação. Essas pessoas estão saindo do serviço público municipal exatamente para que a Prefeitura, segundo explicam as autoridades municipais, não tenha problema com o pagamento da folha dos servidores municipais. Na Assembleia, essa situação vem sendo muito discutida. Inclusive, já há uma proposta de redução de verbas indenizatórias dos deputados até o mês de dezembro. Mas a parlamentar goiana, que tem muita ligação com a educação, é a deputada estadual do PT, Adriana Cosse. E ela nos enviou um vídeo falando e criticando a postura da Prefeitura Municipal de demitir mais de 3 mil servidores no meio dessa crise. Vamos acompanhar. Venho aqui hoje manifestar a minha indignação com uma administração que não preocupa com seu povo, que não se preocupa com o futuro da sua população e a sobrevivência das pessoas. Em um só ato, a Prefeitura de Goiânia demitiu mais de 3 mil trabalhadores. Trabalhadores da educação, em sua maioria mulheres, mães de família, que hoje pensam como vão sobreviver e garantir a sobrevivência dos seus filhos. Ao mesmo tempo, várias obras acontecem em Goiânia. Obras que, se fossem emergenciais, não estariam acontecendo somente em ano eleitoral. Essa velha política que faz obras somente próximo de eleições. Nós precisamos mudar isso. Precisamos ter uma cidade que se preocupa com a vida das pessoas, com o futuro da nossa nação, com o futuro de cada um que vive aqui. É isso, mais de 3 mil servidores, a maioria da educação do município de Goiânia, estão saindo do serviço público para que a Prefeitura possa ajustar as suas contas. Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessas situações, tanto no estado quanto no município. Em meio à crise do coronavírus, como está o tempo de espera em filas de bancos e loterias? Não está fácil não, né, gente? O Procon Goiás realizou uma fiscalização nesta terça-feira. Quem conta mais detalhes desta operação é Antonísio Teixeira, gerente de fiscalização da instituição. Procon Goiás começou no dia de hoje a intensificar ainda mais as fiscalizações realizadas nos bancos para verificar se os clientes estão tendo atendimento conforme a lei exige
se o tempo de espera nas filas estão sendo obedecidos, e em relação à restrição de pessoas internas, os bancos não podem, em hipótese alguma, restringir o atendimento presencial e saber se os clientes estão tendo e recebendo as senhas para que nós possamos fiscalizar também a questão do tempo de espera para o atendimento prioritário, o atendimento normal com o gerente, nos caixas, enfim, em todas as modalidades de atendimento. Procon Goiás, trabalhando por você, consumidor goiano. No próximo bloco, veja como está a situação do sistema penitenciário goiano em época de pandemia. Voltamos em instantes. Uma das redes sociais mais usadas no momento, o Instagram, está com tudo. Todo mundo dá aquela olhada, alguns comentam, compartilham e acompanham os stories e dá aquela famosa curtida. A TV Alego, atenta a essas tecnologias, também aderiu e tem o seu próprio perfil oficial. Aqui você encontra as principais notícias do dia a dia do Parlamento Goiano, bastidores e vídeos com prévias de programas especiais que vão fazer parte da programação da nossa TV Alego. Tudo para deixar você sempre bem informado. Afinal, a casa é sua. O Alego News Especial está de volta. A orientação das autoridades de saúde é para manter o isolamento social. Mas como seguir essa orientação dentro de uma cela de presídio? O estado de Goiás tem 110 unidades prisionais ao todo, sendo mais de 18 mil presos no regime fechado. Isso inclui em regime definitivo e também provisório. A repórter Luciana Martins conversou com o diretor-geral do Sistema de Administração Penitenciária de Goiás, Coronel Aguinaldo Augusto da Cruz, para saber como o Estado tem feito para manter a saúde dos detentos e evitar a contaminação pela Covid-19. Olá, pessoal do estúdio. Pois é, se para a gente que está em liberdade está difícil manter o isolamento social e o afastamento das pessoas, imagina para quem está preso no regime fechado. O sistema prisional de Goiás tem mais de 18 mil pessoas nesta situação, são mais de 10 mil pessoas no regime fechado e mais de 8 mil na CPP, aguardando sentença ainda, mas todos estão fechados, estão presos. E a gente quer saber agora, né, nós vamos conversar agora com o diretor-geral do Sistema de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, Coronel Aguinaldo Augusto. Muito obrigada, Coronel, por nos atender. E nós gostaríamos de saber como que a Secretaria tem feito essa segurança com relação à saúde dos detentos. Bom, a nossa prioridade foi cuidar da prevenção do sistema prisional. Para tanto, nós adotamos medidas de higiene das unidades prisionais, sanitarização, fornecimento de kits de higiene para os servidores que atuam no sistema prisional, além de uma restrição de visitas, de entrada de materiais e até mesmo a restrição de entrada de acesso aos advogados, em razão de que nós temos como foco a prevenção e evitar de que a doença chegue aos presídios.
E a partir de quando que foi feita esse isolamento? Ninguém visita e ninguém sai, foi desde quando? O Estado de Goiás é um dos precursores em ações preventivas no Brasil, tanto junto à sociedade quanto no sistema prisional. Então, há cerca de 20 dias, nós já fizemos uma avaliação de cenário dentro do sistema prisional, avaliamos quais as medidas que seriam necessárias para que nós pudéssemos ter, nesse momento que nós estamos, a condição que nós temos hoje de prevenção do sistema prisional. Então, cerca de em torno de 20 dias, nós começamos a colocar em prática as ações que havíamos planejado. Não, a gente sabe que a superlotação é uma realidade não só aqui do estado de Goiás, mas de todos os presídios, né, do Brasil e do mundo também. Com relação ao isolamento dos detentos, né, quando alguém apresenta um sintoma, porque a gente sabe que é difícil, as celas são pequenas, como é que vocês estão fazendo com relação a isso? Foi estabelecido um protocolo de ações junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Autoridade de Saúde do Estado, tanto municipal quanto do governo de Goiás. Através desse protocolo, qualquer preso que apresente sintomas, ele é imediatamente encaminhado ao serviço médico da unidade, posteriormente encaminhado ao serviço público de saúde e ele segue o protocolo da Secretaria de Saúde. Coronel, algum exame já foi feito até agora? Algum exame nos presos? Todos os presos, nós já tivemos alguns casos suspeitos no estado, todos os presos que apresentavam sintomas iniciais foram submetidos a exames médicos e esses presos, todos eles até hoje foi descartada a presença do Covid-19. Coronel, com relação a uma na sexta-feira, na casa de prisão provisória de um homem, nós gostaríamos de saber o motivo. A família alega que foi a Covid-19, mas com relação à Secretaria de Segurança Pública, você já tem o motivo dessa morte? Bom, essa informação precisa cabe, logicamente, que a Secretaria da Saúde, né, do Estado. Da nossa parte, nós exercemos nesse custodiado o protocolo de saúde recomendado pela Autoridade de Saúde, né? Autoridade Sanitária do Estado. O preso de imediato foi conduzido ao serviço de saúde do hospital de referência da Covid-19 aqui na região metropolitana. No hospital ele foi descartado a presença de Covid. Imediatamente, como ele apresentava um quadro de saúde, já tinha um histórico de tuberculose, ele foi encaminhado a tratamento no hospital regular, na UPA, né? Na UPA também foi descartado onde ele veio a óbito. Então a informação que nós temos é a informação de que ele faleceu em razão da tuberculose e não de Covid. Os dois locais onde ele foi, médicos, onde ele foi encaminhado, os dois centros descartaram a situação de Covid-19. Então foi realizado exames, né, para essa detecção? Foram realizados de imediato, como ele apresentava falta de ar, que também é uma característica do preso com tuberculose, da pessoa com tuberculose, foi encaminhado direto para o centro de referência, foi descartado, e a partir daí ele tomou o atendimento médico regular, junto com a unidade de tratamento local. Tá, Coronel, última pergunta, já para a gente, né, finalizar. Essa medida que a Secretaria de Segurança Pública tomou, né, de isolamento total, não receber visitas, ela vai até quando? Vai de acordo com o decreto do governador? Essa medida, logicamente, que segue a orientação do senhor governador do estado, né, ela foi copiada por os demais estados do Brasil. Hoje, todos os estados do Brasil adotam a mesma medida, né, e ela segue os parâmetros traçados para a sociedade. Então, de acordo com as orientações do senhor governador do estado, o sistema prisional acompanha essas orientações. Tá certo. Então, Coronel, olha, a gente fica aguardando e qualquer novidade, alguma notícia, a gente vai procurar o senhor novamente. Muito obrigada pela entrevista. Se você me permite só uma fala, é que, na verdade, todas essas medidas elas estão sendo eficazes. Tanto é que no sistema prisional, em todos os municípios, nas nossas 110 unidades, nós não temos nenhum caso de Covid. Então, prova que as ações foram eficazes, estão sendo eficazes até o momento. Que notícia boa que o senhor está dando. Então, nenhum caso de Covid-19 nos mais de 21 mil detentos, né, que tem o sistema prisional em Goiás. Exatamente. Nós não temos nenhum caso comprovado até agora. Todas as suspeitas
estão sendo descartadas e as medidas preventivas que o Estado adotou estão produzindo resultado. No sistema prisional como um todo, nós temos um servidor que apresentou o caso de Covid, mas ele não trabalha em presídio, trabalha aqui comigo no gabinete. O gabinete meu foi todo fechado, está em quarentena, mas unidade prisional nós não temos nenhum caso, nem de preso, nem de servidor com Covid-19. Que bom, que continue assim, né, Coronel? Muito obrigada, viu? Tomara. Ainda sobre a situação da população carcerária diante o coronavírus, a repórter Luciana Martins também ouviu o promotor de justiça Marcelo Celestiano. O Ministério Público se reuniu com representantes da saúde e do sistema prisional e apresentou um plano emergencial de triagem para o recebimento de presos. Primeiramente, nós não podemos descartar se existe ou não contaminação no sistema prisional, tendo em vista que essa situação somente é confirmada através de exames que não estão sendo realizados. E com relação a essa morte desse preso também, eu não tenho conhecimento se já foi feito o exame, tendo em vista que tem pouco tempo esse preso morreu de tuberculose. E, aliás, a respeito de tuberculose, nós estamos desenvolvendo um projeto muito grande junto com a Universidade Federal de Goiás, com o Dr. Marcelo Rabarri, que está fazendo um projeto para diagnóstico de tuberculose através de inteligência artificial e para poder ser feito com todos os presos do sistema prisional de Goiás em parceria com o Sírio-Libanês. Bom, com relação às ações que o Ministério Público está realizando, nós desde o início do mês nós estamos preocupados com a situação, tanto é que eu requeri judicialmente para que fosse suspendida as visitas dos familiares de presos e posteriormente veio uma portaria suspendendo inclusive também a entrega de alimentos e não proíba a visita de advogados, que não é proibido, mas está sendo restringido. E estamos realizando várias reuniões com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, com a Diretoria de Administração Prisional, com o Conselho da Comunidade de Aparecida. Já fizemos várias reuniões, estamos tentando criar um fluxo de presos no sistema prisional para evitar que cheguem presos à noite, tendo em vista que não há servidores da saúde à noite. Há uma possibilidade de colocar um plantão à noite, mas ainda não está totalmente definido. E estamos tomando todas as medidas, inclusive vamos implantar no complexo prisional uma indústria de produtos de limpeza, que é para que todos os presos tenham seu sabonete, tenham também material de limpeza, detergente, desinfetante, água sanitária, para que seja feita a completa asepsia e dessa forma evitar a proliferação desse vírus no sistema prisional. O tema é polêmico e, para muitos, se transformou numa dicotomia. Durante a sessão ordinária remota desta terça-feira, o deputado Cairo Salim aproveitou para protestar contra decisões jurídicas que ele considera incoerentes. De um lado, pessoas que nunca foram a julgamento, ameaçadas de prisão. E de outro, reeducandos ganhando liberdade em tempo de pandemia. Nesse momento de calamidade pública, nós estamos vendo aí uma inversão de valores e é algo que nos preocupa muito. É claro que nós precisamos respeitar a quarentena, respeitar as decisões dos governadores e dos prefeitos, né, para que a população se mantenha em casa, mas aí o Poder Judiciário libera os presos para saírem das penitenciárias, das cadeias e ficarem então protegidos ali da proliferação do coronavírus. E a sociedade fica assim indefesa com eles soltos e nós, os cidadãos de bem, tendo que ficar presos. E eu quero até fazer uma ressalva, Murilo, porque a polícia, eu que sou defensor da polícia militar, da segurança pública, sei bem que a polícia nunca tira das ruas os mendigos, nunca tira das ruas os cheiradores de cola, os usuários de crack, porque eles têm direito a permanecer nas ruas. Aqui no Brasil, a população tem o direito de ficar nas ruas. Mas agora, nesse momento de calamidade, não tem mais o direito e existem já alguns casos, aconteceu em Goiás e Brasil afora também, de excessos das autoridades de segurança pública, retirando o cidadão de bem na rua. Eu gostaria que a polícia fizesse isso também, então, com os moradores de rua, com os marginais, com aqueles que não querem trabalhar, com os que ficam
utilizando da rua ali para assaltar as pessoas, ou para se utilizar de drogas. Que as polícias, então, obriguem esse pessoal a sair das ruas quando acabar a quarentena. Nós não queremos ver mais nenhum usuário de droga, mas nenhum bandido nas ruas. Já que o cidadão de bem, no momento de quarentena, é obrigado a sair da rua, então que tire também as pessoas que não têm o que fazer e que ficam prejudicando a sociedade. A gente vai agora para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. De volta ao Alego News Especial. Agora vamos falar sobre saúde. E o assunto, gente, é sério, especialmente para aqueles que se automedicam. Em meio a essa pandemia do coronavírus, o diretor-secretário do Conselho Estadual de Farmácia de Goiás faz um alerta quanto aos riscos da automedicação. Um teste inicial foi realizado na França com a hidroxicloroquina, que é um medicamento usado contra doenças autoimunes. Só que não foi comprovado que esse medicamento cura o novo coronavírus. Mesmo assim, o remédio começou a desaparecer das farmácias. Nós vamos conversar com o farmacêutico Daniel de Paula, que vai falar dos riscos da automedicação. Daniel, qual o risco das pessoas estarem se automedicando, tendo em vista que ainda não há nada comprovado para curar o Covid-19? A automedicação por qualquer medicamento ela é prejudicial em si. No caso da hidroxicloroquina ou a cloroquina, são medicamentos que carecem de mais pesquisas, né, para se utilizar. Já tem protocolos utilizando ele, inclusive pelo Ministério da Saúde, e mesmo protocolos independentes dos próprios médicos. Mas lembrando que isso incorre em risco. Quando você usa um medicamento, né, e você não tem o benefício dele na maioria das pessoas, você só vai ter os riscos. Apesar da hidroxicloroquina ser preconizada para muitas doenças que já estão no mercado, como a própria malária, o lúpus, a artrite, ele tem efeitos colaterais cardíacos, hematológicos, alguns efeitos colaterais em rim. Então, até mesmo quando utilizado para a Covid-19, precisa de ser feita uma série de monitorização para evitar maiores riscos. Então, hidroxicloroquina apenas com indicação médica e geralmente por internação. Os protocolos indicam nesse sentido. Daniel, a Anvisa restringiu a venda da hidroxicloroquina, né? Só pode ser comprada com receita. Como é que fica a situação das pessoas que precisam de fato usar esse medicamento? Eles também vão ter indicação por receita. Ele sempre foi um medicamento que deveria ser vendido com receita, mas não necessitaria da retenção da receita. A única coisa que a Anvisa fez foi que a partir, né, da data, acho que 16 de março, ele entrou dentro de uma portaria que necessitaria daquela receita, daquela notificação de receita que deve ser retida na farmácia. Para aqueles pacientes que têm indicação anterior a isso,
a portaria preconiza que ele pode comprar usando o receituário anterior, como um medicamento de uso contínuo, o paciente vai usar por alguns anos, meses, ele pode comprar. Então a portaria já reserva esse direito dele fazer a compra com aquele receituário. Lembrando que ninguém deve tomar hidroxicloroquina por automedicação, né? Mesmo que viu gente falar na televisão, presidente de outros países, ou leu na internet, ele não é um medicamento que deve ser tomado sem a supervisão médica, porque ele oferece riscos, mesmo que tenha aí alguns trabalhos indicando algum benefício para o Covid-19. Não, você falou dos riscos. Quais são os riscos que ele pode trazer para as pessoas que não devem tomar esse medicamento, né? O principal risco são arritmias cardíacas. Ele supera 1%. Ah, é pouco? É muito. Se você for observar, né, você, de cada 100 pacientes, pelo menos um vai ter algum tipo de arritmia. E considerando que a arritmia é um efeito colateral potencialmente grave, né, é o principal. Mas tem outros, além dos efeitos gastrointestinais, ele tem efeitos, inclusive, que pode piorar a acuidade visual, pode provocar algum nível de cegueira, surdez, pode provocar problemas no fígado e entre outros órgãos como o rim também. Eu gostaria de alertar a população, primeiro, que você pode estar desabastecendo de quem precisa realmente desse medicamento. Os portadores de lúpus, artrite, que são usuários, né, bastante acostumados e necessitam desse medicamento, pode estar ficando sem por causa do seu egoísmo. E segundo, você não vai ter o benefício que você quer. Ele não serve para prevenir a doença. Né? Me perguntaram esses dias, as pessoas que têm artrite e usam esse medicamento vão ficar imunes a essa doença? Ele não é uma vacina. Ou seja, os riscos de você contrair o Covid-19 tomando ou não tomando é os mesmos. E você tem que pensar no próximo. Quando você entra em aglomeração, não obedece às restrições de isolamento, entre outras coisas, você, mesmo não sendo do grupo de risco, você está expondo o próximo, além dos riscos do desabastecimento epidemiológico que já é presente nesse tipo de medicamento. Na última edição do Alego News, nós falamos sobre a situação das grávidas em período de pandemia. E que agora, segundo o Ministério da Saúde, elas fazem parte do grupo de risco. Atenta a essa realidade, com o surgimento de novos grupos de risco, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia antecipou o início da segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Edrisa Borges. Oi, gente, é isso mesmo. Teve início aqui em Goiânia a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe. E de acordo com a secretaria, no calendário original, a segunda etapa teria início na próxima quinta-feira, ou seja, dia 16. Mas como já foram imunizadas mais de 181 mil pessoas, só para você ter uma ideia, a meta era vacinar 114 mil idosos, mas foram vacinados 135 mil. Por isso, então, houve essa alteração aí no calendário. Nesta segunda etapa, vão ser vacinados as gestantes, doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, presos e funcionários do sistema prisional. E a pedido do Ministério da Saúde vão ser vacinados também os caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e portuários. Lembrando que os professores devem ser vacinados na próxima etapa. Aqui em Goiânia tem 72 pontos de vacinação. Se você for vacinar, coloque a máscara e mantenha a distância aí da outra pessoa. Vamos agora para os números atualizados da Covid-19 em nosso estado, com a repórter Bruna Mastrella. Goiás confirma 51 novos casos de coronavírus apenas nas últimas 24 horas, totalizando 284 pessoas infectadas pela doença até agora, além de 15 mortes, número que felizmente se mantém igual ao desta segunda-feira. Morrinhos, na região sul do estado, surge pela primeira vez entre os municípios com casos confirmados da doença no estado. A vítima é um senhor de 70 anos que, na verdade, mora em Professor Jamil, mas que procurou atendimento médico em Morrinhos, onde o caso acabou sendo diagnosticado.
No restante do país, já são 25.662 casos confirmados e 1.532 mortes, 200 apenas nas últimas 24 horas. E nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde começou a enviar para algumas regiões do estado mais de 30 mil testes rápidos de detecção de coronavírus. Embora a recomendação da Organização Mundial de Saúde seja a realização massiva desses testes em toda a população, por enquanto, devido à escassez de kits, o Ministério da Saúde vai priorizar a realização de exames apenas em profissionais da saúde e da segurança pública, desde que eles tenham apresentado sintomas da doença nos últimos dias. Essa estratégia, infelizmente, acaba agravando a subnotificação da doença no país, porque não consegue identificar, por exemplo, os indivíduos infectados e assintomáticos, mas que podem passar o vírus para as pessoas consideradas mais vulneráveis. Patrícia. Obrigada, Bruna, pelas informações. A Sociedade Brasileira de Ortopedia de Goiás, em ação solidária, entregou neste início de semana, no abrigo Niso Prego, a doação de mantimentos para crianças vítimas de violência. Com a palavra, o presidente da Regional Goiás, Leandro Alves, nosso participante de hoje do nosso quadro Solidariedade. Estamos aqui no abrigo Niso Prego. É um abrigo que recebe crianças vítimas de violência e estamos aqui fazendo a doação. Gostaria de agradecer todos os ortopedistas que ajudaram nessa arrecadação. Estamos doando 150 quilos de carne já processada, leite, além do leite, rosquinha para os lanches dessas crianças e também produtos de higiene. Conversando com o pessoal aqui do abrigo, solicitando também a contribuição de todos e vamos exercer a nossa cidadania e nossa solidariedade nessa época tão difícil. Valeu, obrigado. Gente, bora exercer a cidadania e a solidariedade. Se cada um fizer a sua parte, essa corrente do bem vai ganhar uma força indestrutível. O bem motiva e alegra a alma. O Alego News especial de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.